é a nossa esperança. Esta é a nossa crença, que sempre seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Estou feliz nessa noite por estar na presença de Deus, mais feliz ainda por ministrar depois da escola bíblica, que é um xodó para mim, que tem uma coisa que eu amo, é estudar a palavra de Deus, é aprender a palavra de Deus, e eu espero que até ficar velhinho, se eu chegar a ficar velhinho, né? Se Jesus não arrebatar sua igreja antes, eu estar aprendendo, porque uma coisa que a gente descobre é que as coisas de Deus, quanto mais você aprende, você tem uma noção de que você não sabe nada, de que ainda falta tanto. Então a gente vai ter a eternidade toda, inclusive, para isso, para aprender mais de Deus. Amados, quando eu estava pensando na ministração para esse culto final, né, que o pastor Justino falou hoje, mas eu já tinha imaginado essa questão de que seria o último culto, já que dezembro será os últimos finais de semana, são as festas de finais de ano, e eu estava pensando que mensagem ministrar e de certa forma, fazer uma conclusão desses cultos de líderes. Então eu fiquei pensando na mensagem que foi pregada logo no início, no primeiro culto de líderes, que iniciou esse ano, né, o culto de líderes. E vocês estão lembrados da primeira mensagem que o pastor Justino ministrou? Foi baseado em que livro? Estão lembrados sobre o rei que ele ministrou? Foi o rei Acaz. Foi isso? Foi? O rei que não foi sepultado no túmulo dos reis? É isso aí. Então, para que você se lembre um pouquinho, eu vou começar por aí. E a mensagem de hoje, o título é esse: filho de peixe. O que a gente fala? Será que na casa de Deus, será que no reino de Deus também é dessa maneira? Isso é válido também? Então vamos ver aquilo que foi, só o texto final daquilo que o pastor Justino ministrou no primeiro culto de líderes. Segundo Crônicas, capítulo 28, e versículo 1, fala assim: tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi seu pai. O capítulo 28 termina assim, né? Capítulo 28, versículo 27, já no final: e descansou Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade em Jerusalém. Porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Na versão que foi lida em janeiro, né, o pastor Justino leu que ele não foi sepultado com as honras dos reis, né? Ele não foi sepultado nos sepulcros dos reis de Israel. E quando nós lemos essa passagem, esse capítulo 28, vale a pena você retornar nele e reler o capítulo 28, porque é um capítulo só que fala desse rei. É um rei que realmente, ele parece que teve a intenção de irritar o Senhor. Ele deixou o Senhor, mas não apenas deixou de adorar a Deus. Ele foi buscar outros deuses. Esse rei, ele foi derrotado pelas nações vizinhas, pelos sírios. E ele foi lá e pegou os deuses dessas nações que o venceram. E ele começou a erguer altares ali dentro do território de Judá, que representava naquele momento, na antiga dispensação, representava o povo de Deus. E ele começou a erguer altares a esses deuses, cujos países o derrotaram. Então ele começou a irritar o Senhor de tal forma que ele pegou os aparatos que tinha no templo, que eram feitos de prata, de ouro, e ele entregou esses aparatos todos do templo de Deus, da casa de Deus. Esse homem, o reino dele,
foi cercado, foi destruído pelos sírios. Aí ele foi buscar ajuda da Assíria, também não conseguiu. A Bíblia fala que até a outra parte do reino, que era Israel, que eram irmãos dele, até o povo de Israel, lá de cima, invadiu também o povo de Judá e falou: já que está todo mundo saqueando, nós vamos pegar a nossa parte também. E a Bíblia fala que esse rei terminou triste, derrotado, e nem sepultado no sepulcro dos reis ele foi. Para os judeus, né, você vai ver os cemitérios israelitas, por exemplo, nós temos até hoje os cemitérios israelitas, ser sepultado com honras, com toda aquela cerimônia, junto com os seus, é uma coisa muito importante. É a finalização da sua vida. E esse homem, ele não teve uma vida boa e nem a finalização dele foi boa. E a gente começou o ano com a história desse rei e com um espelho do que nós não deveríamos fazer. E eu fiquei pensando, e já tenho meditado, já meditei antes, em Cruzasco, no livro de Crônicas desses reis, tem uma história muito conhecida do filho de Acás, que é a invasão, e a gente lê muito. Então eu fiquei pensando sobre esse menino, que teve um pai que acabou com o reino. Ele teve um pai que não serviu ao Senhor. Ele teve um pai que não serviu como uma boa referência, nem de líder, nem de pastor, nem de pai, nem de general, nem de nada. Não teve uma boa referência. Na sua própria casa, ele não teve uma boa referência. Ezequias. E agora Ezequias pega o reino que não tem dinheiro. Ezequias pega um reino cuja espiritualidade foi destruída pelo seu pai, porque ele destruiu praticamente o templo. Então não tem uma espiritualidade esse reino. A Bíblia fala em Crônicas capítulo 28 que o exército dele também estava dizimado, sem dinheiro, sem espiritualidade, sem exército, sem nada. Esse era um retrato do reino de Judá. E aí esse menino, com 25 anos, ele herda esse reino. E aí quando a gente vê uma pessoa que herda um reino com essas características, sem dinheiro, sem espiritualidade, sem exército, com uma referência paterna de um dos piores reis de Israel, de um homem que foi derrotado, que não seria referência boa para nada, qual é a perspectiva que você tem? Fala, esse menino está frito. Agora ele já herdou uma situação ruim e nem boas referências ele tem. Como esse versículo é o final do capítulo 28, que fala da história de Acás, eu queria entrar com vocês agora na história de Ezequias. Só que a história de Ezequias, meu querido, num capítulo não coube. Enquanto o de Acás foi um capítulo, a história de Ezequias está encontrada em 4 capítulos. Amém, glória a Deus. Então nós vamos ler apenas os versículos iniciais, porque são grandes lições que Deus tem para nós nessa noite. Amém. E tinha Ezequias, capítulo 29, e tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era do nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez, olha só, o seu pai não fez o que era reto, mas ele, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia.
Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, não ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora estou resolvido que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel. É uma coisa extraordinária, porque um homem que não tinha referências na sua própria casa de servir a Deus, agora esse homem começa a buscar ao Senhor. E ele decidiu, a Bíblia fala que já no primeiro ano do seu reinado, ele decidiu mudar a situação. E isso já me traz a primeira coisa que eu queria falar para os líderes, já que aqui é um culto de líderes, e eu queria ficar focado nessa coisa do líder. Que todos nós recebemos algum tipo de herança. E não existe uma herança perfeita, não existe uma herança em que nós nos orgulhemos em todos os sentidos. Isso seja na liderança que nós recebemos, isso seja nos familiares nos nossos antepassados que nós tivemos. E todos nós, de certa maneira, temos algo que vem para nos trazer uma certa carga. Só que você não precisa ficar preso a ela. Talvez você tenha ouvido que na sua família existem maldições hereditárias, que dos seus pais, dos seus avós, dos bisavós, dos tataravós, sei lá, de 10 gerações atrás, e que você está sofrendo isso. Mas eu quero dizer que na presença de Deus, quando você decide fazer o que é reto diante do Senhor, tudo cai por terra. Porque você não vai ter os seus dentes embotados pelas uvas verdes que seus pais comeram. Deus quer fazer algo novo, um novo concerto com você. Ainda que as suas referências não sejam boas. Ainda que você fale, não, a referência que eu tenho de liderança e que eu herdei de liderança foi de um homem perdedor. Porque nós atribuímos muito a questão das nossas próprias lideranças aos outros. A minha liderança não vai bem? Ah, é o meu pai. A liderança não vai bem? Ah, é o pastor. A minha liderança não vai bem? É alguém que a gente transfere. O ser humano tem essa questão de ter alguma transferência. Mas nesta noite, Deus também está trazendo a responsabilidade para você. Amém. Seja tu uma bênção. Seja a tua liderança uma liderança que vai fazer a diferença na sua igreja, na sua família, na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo inteiro. Chega de nós culparmos a outro. Chega de nós culparmos, pastor, a minha liderança não está boa, porque o ministério também que eu recebi, nossa, está caído. Está destruído. Querido, então agora com você a situação vai mudar. Eu sei que aqui na sede já teve a eleições de líderes, se não tem, vai ter. Então você nem vai pensar em reclamar dessa maneira, porque Deus já está te avisando que não vai colar. O ministério que você receber, querido, faça a diferença com ele. Vai ser bênção. Vai ter transformação. Vai ter renovo e vai ter restauração. É isso que Deus tem para você. E esse rapaz que recebe esse reino tão novo, imagina um rapaz com 25 anos recebendo um reino destruído e sem referências. Mas ele tomou a melhor decisão que ele podia. Ele já no primeiro ano do reinado, ele foi para a casa do Senhor, olhou e falou, o negócio aqui está ruim.
Está destruída a porta, está destruído os utensílios, está destruído tudo. Mas o povo de Deus precisa da casa do Senhor. Eu quero dizer nesta noite que você não consegue, querido, não consegue ser bênção sozinho. Tem gente que fala, não, eu vou ser bênção em casa, eu vou conseguir manter a minha chama em casa. Mas agora Deus fala para você, olha, venha para a casa do Senhor. Venha ver se na casa do Senhor as portas estão todas bonitinhas, ou se as portas não estão precisando de reparo. Deus te coloca como aquele que vai reparar, não aquele que vai colocar defeito nas portas. Não aquele que vai olhar e falar, nossa, o negócio está ruim mesmo, eu não vou vir aqui porque... Eu gosto de igreja arrumada, eu gosto de igreja perfeita, eu gosto de igreja consertada. Aqui está quebrado, eu não vou vir, não. Deus te chamou como consertador, como restaurador, como abençoador. E ele já foi para a casa do Senhor, falou, está quebrado, vou arrumar. Está precisando de conserto, olha, eu sou o primeiro, eu vou puxar a fila dos que vão consertar. E ele foi para a casa do Senhor. E já arrumou as portas, e já viu ali tudo que precisava, e começou essa decisão. E a Bíblia fala que ele trouxe os sacerdotes, trouxe o levita, e trouxe todo mundo. O que você precisa para fazer a obra de Deus? Que é algo que Deus está colocando no meu coração neste momento. Observe esse rei. Um rei, para governar, para ter governabilidade, ele precisa de um tesouro, ele precisa de um exército, ele precisa de uma unidade nacional. E esse rei não tinha nada disso. As finanças do reino estavam quebradas. Exército tinha sido destruído. A unidade nacional também tinha sido destruída, porque o que dava a unidade nacional era a espiritualidade em torno de Yahvé, de Jeová. Estava tudo quebrado. Quais as chances desse rapaz dar certo? Nenhuma. Qual a chance desse rei ser um dos maiores reis de Israel? Nenhuma. Qual a chance de as coisas mudarem e se tornarem exatamente a situação oposta? Nenhuma. Mas eu gosto de Deus, porque Deus é um Deus que gosta de quando a situação está lá embaixo, quando você olha e fala, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir transformar, eu não vou conseguir mudar essa situação. Aí você apresenta a Deus o caos, você apresenta a sem forma, sem vazia, e você apresenta, e o Espírito de Deus começa a se mover, como se movia na face das águas. Querido, você não está na presença de Deus? Você não está fazendo a obra de Deus? Então comece a enxergar com os olhos de Deus. Comece a ver como Deus vê. E o que Deus vê é uma oportunidade de Ele revelar-se grandiosamente como Deus forte, como Deus poderoso. Como Ele vê. Enxergue como Deus. É isso. Você o serve. Você é cooperador de Deus. As situações, elas são oportunidades para Deus mudar tudo. Elas são oportunidades para você poder perceber e depois testificar daquilo que Deus fez. É por isso que a vida desse homem não coube num capítulo só, porque Deus fez tanta coisa na vida dele que precisou de pelo menos 4. Se já tivesse tudo certinho, ia falar, e Deus manteve a vida dele. Se já tivesse tudo arrumadinho, só ia dar o versículo lá, Deus conservou. Mas Deus fez mais. Deus tirou do zero, Deus tirou lá de baixo, Deus tirou de onde todo mundo cercado ali em volta, por países, por pessoas, ninguém acreditava mais. Você me terá pessoas que não acreditam mais no reino, não acreditam no rei, não acreditam em liderança.
É isso que esse homem pegou. Teve que motivar pessoas que já não acreditavam mais. Garanto que, por pior que esteja o teu ministério, ainda não está assim. Porque se as pessoas estão ali ainda, elas acreditam. E aí esse rei, ele fala, olha, nós vamos consagrar, purificar a casa do Senhor. E aí eu começo a ver, meu querido, ao longo desse capítulo, sabe quantos animais eles sacrificaram ao Senhor? Inicialmente 28 animais. Aí fizeram uma oferta alçada de animais e tal. Conseguiram lá no versículo 32 e 33, somando tudo, 3.970 animais. Foi aquela festa, né? Você sabe, na consagração do Templo de Salomão, quantos animais foram? 121 mil animais. Agora, depois de ter somado tudo, o povo contribuído, 3.970 animais. Eu quero dizer para você que Deus não está contando os animais para dizer, olha, não, ofereceu mais animais, eu vou abençoar mais. Ofereceu menos animais, eu vou abençoar menos. O tamanho do milagre vai ser proporcional a isso, não, querido. A abrangência, o tamanho do milagre vai ser proporcional ao tamanho da tua entrega, do teu coração. Eles estavam ali, quando Salomão, lá, o nosso antepassado, ele consagrou o templo ao Senhor, ofereceu 121 mil. Muito bem, nós temos agora quase 4 mil. Esses 4 mil vai agradar ao Senhor. Pode ser só 4 mil, mas esses 4 mil serão os 4 mil mais abençoados aqui de Judá. Serão os 4 mil que serão oferecidos com o coração queimando. Sabe por quê? Porque o povo estava empobrecido. Eles deram do que eles tinham. Quando Jesus viu aquela viúva que só deu umas moedinhas, e Jesus falou, olha, essa que foi a que deu mais, porque ela deu tudo que ela tinha. Sabe o que Deus quer fazer para mudar a tua história? Que você ofereça tudo. Mas eu só tenho 4 mil ali, animaizinhos. O reino todo. Querido, esses 4 mil na mão de Deus, animais. Deus faz um revertério, Deus faz uma mudança, Deus faz uma transformação, Deus faz um milagre, Deus faz um rebuliço, Deus faz um manto, Deus faz o que você quiser, qual o nome que você quiser usar. Mas que Ele faz, porque Ele é Deus. Ele falou, olha, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos celebrar a Páscoa. Aí você fala, mas celebrar a Páscoa? O rei fala isso para o povo de Israel, fala. Sabe por quê? Porque a Páscoa lembra do quê? Da saída do povo de Israel do Egito. Quando Deus, com mão forte, mandou as 10 pragas, depois abriu o Mar Vermelho. Se a situação está difícil no seu ministério, querido, começa a relembrar aquilo que Deus fez. Ele já abriu o Mar Vermelho antes que você passou. Ele já fez você sobreviver 40 anos no deserto. Ele já fez coisa grande antes da tua vida. Lembra do que Deus já fez. Fez antes, vai fazer de novo. Ele não fica regulando milagre, não. Traz à memória aquilo que te traz esperança. Lembra do Deus que já operou grandes coisas na tua vida. Ele não fechou a porta do milagre, não. É a torneira, porque vai fluir na tua vida o tempo todo, viu? Até o final da tua vida. Deus tem coisas grandes. E às vezes a gente esquece do que Deus já fez. Nós já sobrevivemos a tantas hecatombes. Já sobrevivemos a tantos terremotos. Já sobrevivemos a tantas coisas muito mais difíceis. E
quando chega na primeira situação, a gente... servir a Deus é uma luta mesmo. Como é mais difícil? Tudo que a gente quer fazer é mais difícil. Se fosse lá no mundo, ia ser fácil. Aqui é uma luta, parece que para fazer um... A gente começa a ver só as dificuldades. Começa só a ver aquilo que foi difícil. E quando o nosso pastor Marcelo estava pregando no mês passado sobre bigorna, sobre fogo, sobre água, e aí o Senhor me colocou no meu coração e falou: você vai entregar uma palavra de esperança, porque eu quero que eles terminem o ano com esperança. E o que Deus diz para você é que você não vai terminar nem na bigorna e nem no fogo, não. Tu vais terminar como um instrumento afiado na mão de Jeová. Tu não vais acabar o teu dia. Vais terminar ali, ó, no mover do Senhor. Se a gente já esmorece no processo, se ainda quando Deus está fazendo, está trabalhando, nós já estamos esmorecidos, a gente perde o que Deus ainda tem para fazer. E a Bíblia fala que o rei deu da sua própria fazenda. No capítulo 31, versículo 3, fala que o rei foi o primeiro a ofertar. Às vezes a gente quer ser o líder, ou às vezes nós já somos e não temos como escapar. Tem isso, viu? Você ora, Senhor, eu quero ser abençoado, quero ser usado nas tuas mãos. Só que aquele versículo que fala que quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás, Deus insiste nele. Não pense você que a hora que eu quiser eu largo, a hora que eu quiser eu saio. Se você tiver compromisso com Deus, isso não vai acontecer. Porque qual é o teu compromisso? Teu compromisso é com Deus ou teu compromisso é com a tua satisfação pessoal? Tá bom, tá gostoso, agora eu estou feliz assim fazendo isso, eu não tenho outras coisas para fazer, então eu faço isso, estou tendo retorno das pessoas e tal. Não, querido, é fazer obra de Deus constantemente, com retorno, sem retorno, com as pessoas ajudando, não ajudando, você está ali, dia após dia ali. Já não se entregou ao Senhor, Senhor, usa-me. Beleza, com esse eu posso contar, não? É até o final. E você tem que ser o primeiro. O primeiro, como foi Ezequias, que ele falou: olha, eu acredito tanto no Senhor, que eu vou ser o primeiro a dar minha fazenda. Eu sou o primeiro a dar os bois. Eu sou o primeiro a colocar, a empenhar na obra de Deus. Talvez o teu ministério tenha sido uma bênção, porque você não está sendo o primeiro a ofertar os bois. Isso é uma coisa tão difícil, muito mais difícil, porque a obra de Deus tem que ser feita com o coração. Então a primeira coisa que nós precisamos ofertar é o nosso coração na obra de Deus. A obra de Deus só vai fluir na tua vida e a bênção de Deus vai fluir na tua liderança, no teu ministério, se o teu coração estiver empenhado nisso. E às vezes é difícil, eu falo isso porque são outras coisas que concorrem com a nossa atenção. É o teu emprego, é a tua família, é os amigos que ligam para você e falam: nossa, você não dá as caras há muito tempo, você foi abduzido por uma nave espacial. Mas você coloca o seu coração e faz como o rei Ezequias e oferta. Aí
Aí você pode pedir ao povo. Aí você pode dizer ao povo, pode ofertar também, porque eu já ofertei. E aí, quando a Bíblia fala que quando eles começaram e trouxeram as ofertas e tal, logo no capítulo 31, depois desses sacrifícios que eles fizeram a Deus, a Bíblia fala que ele começou a prosperar. Porque ele trouxe a presença de Deus, ele começou a ofertar, a sacrificar a Deus, e aí trouxe a presença de Deus, e a presença de Deus, ela tem uma coisa que ela vai restaurando tudo, vai curando tudo, vai limpando tudo, vai abençoando tudo, vai purificando tudo. Sabe o que precisa lá no teu emprego? É a presença de Deus. Fala, nossa, pastor, não tem nada a ver. Tem a ver. Você serve a Deus em todos. Às vezes a gente age como se nós fôssemos esquizofrênicos. O que é esquizofrênico? Ele tem, às vezes, até mais de 2 personalidades. 2, 3, quantas precisar. Aqui na igreja eu sou servo de Deus, mas lá na minha família eu sou só filho. Lá no meu emprego eu sou só funcionário. Não, você tem que trazer a presença de Deus para todas as áreas da tua vida. É por isso que nós dizemos, venha o teu reino. Venha o teu reino. Onde você está, o reino de Deus está ali. Ele está reinando ali. E onde o reino de Deus está, tem abundância, tem prosperidade. E prosperidade não é só conta bancária, querido. Prosperidade foi o que Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É abundância lá na sua família, abundância no seu serviço, abundância no seu ministério, abundância. Se o negócio lá está seco, então Jesus traz abundância de vida aqui. Deus tem esse propósito conosco, porque Ele é bom. Deus ama abençoar. E se não abençoar o seu povo, vai abençoar quem? É você que Ele quer abençoar. E aí a Bíblia fala que quando ele começa a prosperar e tal, os outros de fora já começam a olhar, o zoião do povo dos reinos em volta. Para nossa Israel ajudar, o negócio está ficando bom lá. Vamos invadir. E aí vem Senaqueribe. E aí Senaqueribe manda lá os emissários. O povo já está todo motivado para servir a Deus e tal. E vão no templo e aquele negócio todo, que já passaram alguns anos nessa história, né? E o povo motivado, não, servir a Deus é bom. Olha como Ele abençoa e tudo. Liderança abençoada. Olha, esse rei tirou de lá de baixo e tal. Olha, agora a gente tem exército. Olha, agora o tesouro da... Nossa, como é que Deus abençoou sem ter de onde abençoar? E aí a Síria olhou e falou, olha, a gente quer essa bênção aí. E aí a Síria, ele quer a tua bênção, não é aplicando os princípios que você aplicou. Ele quer a tua bênção roubando. Ele quer a tua bênção tirando de você aquilo que Deus te deu. Existem alguns princípios do mundo, eu vou só abrir um parêntese, que não pode acontecer na igreja. Os princípios da Síria, que é conseguir algo tirando e fazendo o outro ficar sem. Na casa de Deus não existe puxar tapete. Na cercar Jerusalém não entra comida, não entra água, não entra nada. Vou tirar o oxigênio deles. Quero ver resistir. E tem muita gente com princípio de Senaqueribe querendo vencer na casa de Deus, secando o ministério do outro, fica ali arrodeando. E Deus não te chamou para ser Senaqueribe, Deus te chamou para ser Ezequias, para ser vitorioso com as armas de Deus. Usa os princípios de Deus, que Ele faz multiplicar, Ele abençoa. Não vai precisar tirar de ninguém, não vai precisar tomar lugar de ninguém, não precisa usar os outros como escada, não.
aquele rei, ele manda emissários, e aí ele manda falar na língua do povo, porque ele queria desestimular o povo. E aí os funcionários do rei falam: olha, não, a gente entende siríaco. Eles: não, mas aí é hebraico mesmo, em aramaico nós vamos falar hebraico, porque a gente quer que o povo ouça. E aí Senaqueribe fala assim: olha, é o seguinte, não adianta vocês dizerem que o Deus de vocês vai salvar vocês. Porque todas as outras nações que eu derrubei, os deuses deles não puderam fazer nada. E tem mais ainda. Quando vocês tinham vários deuses, na época do teu pai, vocês eram derrotados. Imagina agora que você tem um Deus só. Teu pai botou altares, tudo quanto é lugar, para os vários deuses que ele assumiu, e ele derrotei eles. Eu venci teu pai com vários deuses. Agora você está com um só e diz que vai me vencer? Eu vou entrar, vou pegar a tua família, vou levar tudo que eu quiser, vou levar tudo para lá. E o teu Deus, olha, vai sair envergonhado. Mas aí o rei pega e resolve, sabe o quê? Resolve orar. Ezequias tem uma história interessante. Ele tinha defeitos, como a Bíblia mostra em outras partes. Ele mostrou depois, quando as coisas ficaram tão bonitas e tão... que ele mostrou para os outros: olha, que Deus... Ele tinha defeito. Mas Ezequias era um homem de oração. E era um homem de oração porque nessa referência, quando Senaqueribe invade, a Bíblia fala que ele vai e ora. E Deus manda o profeta lá. E quando ele fica doente também, que Deus manda o profeta falar: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e tal. A Bíblia fala que ele foi lá no canto, virou para a parede, falou: eu sei a arma. Eu sei o que mexe no coração de Deus. Eu sei o que toca Deus. Você conhece a arma. Você conhece. Você sabe como fazer. Você sabe como chegar no coração de Deus. Vira lá para o lado, ora, fala: Senhor, 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 o Senhor pode fazer, porque o Senhor não me abençoa. O Senhor abençoa todo mundo. O Senhor abençoa. Ele tem essas orações que a gente faz, né? O ímpio do lado, fale bem salmos as orações. O ímpio do lado, o Senhor é abençoado. Só eu que não sou. Os salmistas oravam assim. Só que oravam. Mas a gente não ora, a gente vai falar por mão. Olha, Deus abençoe todo mundo, menos eu. Isso não é orar, não. Vai, fala e reclama para os outros. Não, faça como Ezequias. E a Bíblia fala: Ezequias, quando Senaqueribe fez todo aquele movimento, foi lá, orou. Deus tocou lá no profeta: vai lá, que eu tenho uma mensagem para Ezequias. Primeira coisa, Senaqueribe não entra nessa cidade. Segunda coisa, Senaqueribe falou que não adianta vocês plantar, porque o que vocês plantarem vai pegar tudo, que não adianta. Então eu vou dizer para vocês que não precisa plantar. Está escrito. 29, 30, vai dentro. Ele falou que o que vocês plantar, vocês não vão colher. Pois eu estou dizendo que vocês não vão plantar, porque vocês vão colher sem ter plantado. Mas isso ainda é pouco. No primeiro ano vocês colhem sem ter plantado. No segundo ano vocês vão comer do que provier, do que vocês já não plantaram. No segundo ano também não precisa plantar. Por quê? Porque vocês vão colher daquilo que vier do segundo.
O segundo que vocês não plantaram, o primeiro que vocês vão plantar vai render tanto, que o segundo não precisa plantar também. No terceiro vocês podem plantar. Mas planta mesmo, porque aquilo que já tiver cortado e que estiver só na raiz, aquilo vai crescendo abaixo e vai frutificar para cima. Deus deixa que o inimigo cerca você, querido. Deus está querendo abençoar mais. Ele fala, não, o reino já está com exército, já está com... Mas ainda não está bom, eu quero aumentar isso. Aí, será que ele vem, eu vou roubar? É um motivo para Deus abençoar. Você não está enxergando isso. Aquilo que Deus está falando para você. Sabe que quando Deus fala, olha, vocês não vão plantar. Sabe o que é isso? É quando você está caminhando e aí, de repente você bate o pé numa coisa que você não esperava. Aí você olha, que não é uma bênção para você. Você fala, mas quem colocou essa bênção no meu caminho? Quem colocou essa bênção no meu caminho? Pensei que eu ia cair. Não é não. Você tropeçou na bênção. Deus faz isso. Sabe o que é o segundo ano sem plantar? É bênção que Deus dá, que se transforma em outra bênção. É uma bênção que dá filhote, que gera. Só Deus tem o poder de fazer isso. Bênção que se reproduzem. Só Deus. E aí a Bíblia fala que Deus falou, bom, esse rei está com 186 mil. 186 mil. Preciso mandar anjos lá. Porque eu falei que eu não vou deixar ele entrar. Preciso mandar anjo lá. E agora? Quantos anjos eu mando? 186 mil. A Bíblia fala que ele mandou um. E a Bíblia nem fala que foi um anjo forte, não. Porque lá em Apocalipse, fala, aí vi um anjo forte. Não, ele mandou lá um Alzheimer. Um anjo mais velhinho lá. Deus falou, é você mesmo que vai. Um anjo com a asa quebrada. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que você está esperando que Deus faça mande uma avalanche. E Deus só precisa dar um sopro. Com um sopro de Deus, os nossos inimigos são derrotados. As situações são desfeitas. O laço do inimigo é desfeito. Esse é o sopro de Deus. Não, manda teus anjos mais poderosos. Manda uma fila de querubim. Manda nada, que glória ao Senhor, deixa ele do sopro dele, ele desfaz. Creia nesse Deus. Querido, a gente quer, tem mais aí uma coisa aí para puxar. Essa situação difícil que você está passando, você publica no Facebook para todo mundo orar por você. Precisa de uma pessoa orar, querido. Uma pessoa orando já vai resolver essa situação. E sabe quem é essa pessoa? Você! Olha! Vai resolver! Acredite! Porque a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Está escrito lá em Tiago. Começa você. Vai, Deus vai resolver. E aí a Bíblia fala que Deus mandou o anjo chegou no dia seguinte, eram todos corpos mortos. E a Bíblia fala que Deus matou aqueles 186 mil homens e tal. Só que não matou o rei. Não matou Senaqueribe voltou. Você acredita nisso? O rei estava com um exército.
Deus matou 186 mil e não matou Senaqueribe. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Senaqueribe voltou. E aí, ele começou a contar para os outros reinos. Olha, não invade Israel, Judá não invade não, porque eles têm lá um segredo, um mistério, um negócio lá. 186 mil do meu exército morreu numa noite. Invade lá não. Toma cuidado para chegar lá, porque o negócio lá é estreito. E a Bíblia fala que os outros reinos começaram a mandar presentes. Em vez de invadir, começou a mandar presente para o reino de Israel. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, segundo Crônicas 33, 32 e 23. O último versículo eu vou colocar aqui. Mas esse 32 e 23, eu queria que você abrisse para você ler. Segundo Crônicas, só o que Deus faz. Eu tenho certeza que quando Ezequias começou a buscar o Senhor, ele estava querendo resolver um problema ali, interno. O problema do reino ali só. Né? Ele queria que a liderança dele fosse abençoada ali dentro. Mas Deus tem mais. Olha só. Segundo Crônicas 32 e 33. Segundo Crônicas 32 e 23. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Ezequias estava ali, não, vou buscar o Senhor, porque a nossa situação interna aqui está difícil, precisa reconstruir. Só que Deus tem mais. Ele falou, não, vou exaltar a sua liderança, o seu ministério, para todas as nações. Tomando para o nosso exemplo, é isso que Deus quer fazer com tudo na sua vida. Está ruim? Está com dificuldade? Você herdou uma liderança difícil? Olha o que Deus quer levar para todas as nações. Para todas as nações que Ele quer levar isso. Eu quero ter um ministério de louvor. Sim, amado, pensa nas nações. Meu ministério de intercessão, pensa nas nações. Meu ministério é o ensino, pastorado, pensa nas nações. É isso que Deus quer. E para nós finalizarmos, eu queria colocar aqui o último versículo, 32 e 33, já no finalzinho, né? Foram 4 capítulos falando dele. Volta no primeiro lá, por favor. Mais ainda. Isso. Olha só a casa que não fez o que era reto. Não o puseram nos sepulcros do reis. Não colocaram no sepulcro. Não colocaram lá. Não fizeram as honras. Vamos ver o sepultamento de Ezequias. E dormiu Ezequias com seus pais. O sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte. E Manassés, seu filho, reinou no seu lugar. Olha como esse homem terminou a vida dele, querido. E eu quero dizer aqui agora, se vale ou não vale a pena servirmos esse Deus. Esse é o Deus, esse é o final que Deus quer dar para a sua vida, para o teu ministério. Esse é o final para nós. É assim que nós terminaremos, com honra. É assim. Não vai terminar na Cambuço, não vai terminar Chinfui, não. Vai terminar com honra. Ali no último momento, a gente fala, depois que morreu, agora não tem como fazer mais besteira. Ele foi sepultado com honra. Não virou santo depois que morreu. Né? Que às vezes a gente tem aquele negócio de depois que morre vira santo. Ele teve uma vida que valeu a pena. Sabe por quê? Porque lá no início ele tomou a decisão de fazer o que era reto, de servir ao Senhor.
diferente do seu pai, diferente de toda a herança que ele tinha recebido. Mas ele falou, eu não. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou continuar firme. Eu é Deus de Israel. É o Senhor dos exércitos. Eu posso estar rindo, posso estar chorando, posso estar na dificuldade, posso não ter exército, posso não ter nada, mas eu vou servir ao Senhor. Nessa noite, queria que você fizesse esse propósito no seu coração. Não importa a situação que você está, não importa a herança que você recebeu, mas saia com este propósito aqui nesta noite de servir ao Senhor, de fazer o que é reto aos olhos do Senhor. E você já sabe o final que você vai ter. Feche os teus olhos. Ó Deus. Ó Deus. Tem música. Glória a Deus. Deus. Eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui, Senhor, líderes da tua casa. Eu sei, Senhor, que esses líderes muitas vezes enfrentam situações tão difíceis. E se enfrentam, Senhor, situações em que parece estar tudo acabado, parece estar tudo vencido. Não tem exército, não tem espiritualidade, não tem verba, não tem nada. As referências, muitas vezes, que nós temos também não nos ajudam. Mas nós nos apegamos nesta noite, que nós não faremos como Acaz, nós faremos como o Ezequias. Ah, Senhor, 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 nós fazemos um propósito como Ezequias fez, Pai, de servir ao Senhor, de fazer o que é reto, de ter um compromisso contigo, ó Deus. É contigo, é contigo, é contigo. É contigo, não é com as situações, não é com o problema, não é com as dificuldades, não é com nada, não ser com o Senhor. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é a nossa imagem de salvação. O Senhor é a nossa referência. Deus, nós não adotaremos nenhuma outra referência além da tua, acima da tua. Ó Deus, nós lutaremos, ó Pai, com todas as forças, nos unindo ao Senhor como teus cooperadores para mudar aquilo que precisa ser mudado. As portas dos templos que estiverem arrancadas, os vasos que tiverem sido quebrados, conte conosco para arrumar. Em primeiro lugar, a tua casa. Em primeiro lugar, os teus vasos. Em primeiro lugar, restaurar a adoração ao teu nome, ao teu nome, ao teu nome, ao teu nome, somente ao teu nome, glória. E depois lutaremos, Senhor, contra exército, contra, Senhor, as dificuldades financeiras, mas colocando sempre o Senhor em primeiro lugar, olhando com os teus olhos, enxergando como o Senhor enxerga, através do teu Espírito Santo que habita em nós. Eu sei que tu tens coisas tão grandes para os teus filhos, para a tua igreja. E o Senhor trouxe os teus filhos aqui nesta noite, porque tu tens algo para eles. E para que eles levem essa palavra em seus corações. Que o Senhor não nos deixará envergonhados. Aleluia. Mas que valerá a pena. Valerá a pena. Tem valido a pena e vai valer muito mais a pena, Senhor. Te servir, te buscar, fazer o que é reto aos teus olhos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Senhor, é tão difícil, Pai, muitas vezes, agir como Ezequias. Muitas vezes é tão difícil, Pai, na hora da dificuldade, buscar ao Senhor antes de buscar outras coisas. É tão difícil, Pai, quando nós olhamos e está definhando e a gente manter a frente. Eu reconheço, Pai, a nossa dificuldade, mas eu sei que até nisso o Senhor nos ajuda, porque o Senhor sabe que somos pó, que somos como a erva,
E eu não confio em nós mesmos, mas eu confio no Senhor, eu confio em Jesus, aquele que satisfez toda a justiça de Deus, aquele que agradou a Deus completamente, Jesus Cristo. E é nele, e é através dele, e é por ele, e é nele que nós colocamos toda a nossa confiança. Nós teremos bom ânimo, porque tu já venceste o mundo, Jesus. O mundo já foi vencido. O mundo já está derrotado. O mundo já está condenado. O mundo não tem mais forças. O mundo não vai nos vencer, porque o Senhor já quebrou a grilhão. O Senhor já derrotou o mundo. Agora, Senhor, precisamos estar animados, ter bom ânimo, estar, Senhor, entusiasmados, e faremos a tua obra assim. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus! O Senhor é de festa!